porque pela minha atuação como docente e por perceber a relevância do novo ensino médio dentro dos arranjos curriculares da atualidade. Então, o recorte, ele se justifica aqui, né, principalmente por esses dois momentos, a Lei 13.415, alguns dispositivos e traz uma outra perspectiva para essa lei, tá? Todo esse momento relacionado ao novo ensino médio, ele traz tensões, né, relacionadas à formação e ao trabalho, e discute-se muito a garantia da formação integral e crítica do estudante. Todo diálogo ele vem a partir da flexibilização curricular, que alinha as escolas às demandas do setor produtivo. Nessa perspectiva, a gente entende, a partir de Foucault, como uma subjetivação dos indivíduos por meio das relações de saber e poder. E é a partir disso que nós traçamos os diálogos iniciais da nossa pesquisa. Bom, avançando um pouquinho aqui nos slides, eu já falei um pouco da justificativa, da relevância. A escolha, principalmente desse tema, ela recai porque bem no período de implantação do novo ensino médio, eu atuei tanto como professora, como professora coordenadora de área, né, que foi uma função criada pelo governo do Mato Grosso do Sul para específico para o novo ensino médio dentro das escolas em tempo integral. Então, esse olhar ali de dentro, ele me possibilitou perceber alguns pontos que eu gostaria de investigar. Tá? Bom, esse trabalho, ele objetiva enriquecer realmente o debate, que é um debate que nós observamos que é pouco discutido em outros trabalhos, e o foco regional é também de encontro a essa problemática, de não haver trabalhos que versem sobre problematizem essa perspectiva. Eu vou passar um pouquinho mais adiante, então, falando aqui do problema da pesquisa. A questão norteadora, ela diz respeito a como os itinerários formativos do núcleo integrador, definidos no arranjo curricular do novo ensino médio em tempo integral, oferecido em Mato Grosso do Sul, produzem e engendram processos de subjetivação dos jovens matriculados. Então, todos os diálogos e todas as questões, elas originam deste problema de pesquisa, né? As questões vão de encontro, então, como esses documentos, eles produzem e fazem circular discursos sobre a juventude, trabalho e formação no contexto do novo ensino médio. De que maneira os itinerários formativos operam como dispositivos de governamentalidade no interior da escola pública em tempo integral? E que subjetivações, saberes e enunciados orientam a oferta de itinerários formativos do núcleo integrador, produzindo e fazendo sentido sobre a formação dos jovens escolarizados, né? Então, aqui a gente pesquisa a juventude escolarizada, quais são as subjetivações que são engendradas a partir desses dispositivos e desses documentos que permeiam o novo ensino médio em Mato Grosso do Sul. A partir disso, então, problematizamos e estabelecemos os objetivos específicos, né? O objetivo geral é problematizar os arranjos curriculares do novo ensino médio em Mato Grosso do Sul, analisando os itinerários formativos e os processos de subjetivação no período de 2017 a 2024. Os objetivos específicos são descrever esses arranjos, identificar e compreender as prescrições previstas nos itinerários formativos e problematizar os enunciados. Então, os objetivos específicos 1 e 2, eles atingiram todo o relatório que já foi encaminhado, né? Então, a princípio, nós começamos ali com descrevendo como o novo ensino médio foi organizado, idealizado
pelo Mato Grosso do Sul, e aí, a partir disso, nós compreendemos como isso acontece. A partir de agora, então, o objetivo específico 3, que é o nosso foco, ele vai problematizar todos esses arranjos dentro dos documentos, né? Observando aqui alguns pontos em especial que nós vamos tratar, que são o nosso objetivo principal na seção 3. Num contexto histórico e político, a pesquisa parte da compreensão que o novo ensino médio se insere numa longa tradição de reformas. Então, lá na seção 2.1, nós descrevemos como essa tradição de reformas acontece desde a LDB de 1961, né? Então, nós dedicamos ali a seção 2.1 a isso. A metodologia ela é documental histórica, com abordagem pós-estruturalista, né? Nós consideramos aí toda a massa documental produzida a partir dos itinerários formativos. Então, a seção 2, ela se dedica também a apresentar como essas matrizes curriculares, como os organizadores curriculares, como as resoluções, elas surgem para poder, então, oferecer essa perspectiva. Como o nosso objeto são os arranjos curriculares do novo ensino médio, nós partimos de um referencial que pesquisa, então, o currículo, né? Então, ali fizemos uso de alguns autores, como Tomás Tadeu Silva, Pokiewicz e o Roberto Rafael Dias da Silva, que traz uma perspectiva Foucaultiana também, voltada a algumas denominações, alguns conceitos importantes, como a customização curricular, uma nova gramática curricular, estetização pedagógica. Então, nós exploramos, para falar de currículo, todos esses referenciais. Foucault, que é nosso referencial teórico principal, né? E para compreender esse referencial, nós utilizamos também o diálogo com alguns autores como Deleuze, Fischer e Veiga Neto. Aqui a gente coloca um pouco de Veiga Neto, que ele aprofunda a principal noção, que é a de governamentalidade, que nós observamos muito evidente dentro dos discursos que são analisados no nosso trabalho, na nossa pesquisa. E aqui eu coloco, então, a parte principal, que são os documentos analisados, tá? A gente parte de uma análise desde a matriz curricular do ensino médio em tempo integral, no período de 2017 a 2024, na seção 2, as resoluções dos itinerários formativos, né? Então, lá na seção 3, a gente já começa a tratar de todas as resoluções que estão relacionadas aos itinerários formativos. O que elas determinam e também uma análise das ementas e catálogos dos itinerários formativos, tá? Que eu coloquei aqui um documento para representar, que é o documento A Ementa de 2023, e aí mostrar, são muitas mudanças, né? Como essas mudanças são elegidas dentro dos itinerários formativos, como elas acontecem nesse período de 2017 a 2024. Aqui eu já coloco um quadro que não está no relatório, mas que já são as primeiras análises que nós fazemos ali na seção 3.2, que é quando nós começamos, então, a analisar a ocorrência dos enunciados, tá? São alguns enunciados que nós estabelecemos como importante para essa análise, e esses enunciados, eles ocorrem, né, em todos os documentos, todos os organizadores analisados. Então, eu coloquei esse quadro de uma forma geral, lá depois no trabalho nós vamos colocar ano a ano como essas ocorrências acontecem, né, e também a variação das ocorrências, porque alguns termos, alguns enunciados, eles são um pouquinho variáveis, mas aqui a gente já consegue ver uma incidência, né, como eles ocorrem de forma bastante incidente.
Então, protagonismo, autonomia, proativo, mundo do trabalho, projeto de vida, empreendedorismo, são os enunciados que nós elegemos como os enunciados principais que vão de encontro com essa subjetivação que está sendo analisada a partir dos documentos, tá? Ocorre também, em 2024, foi observado depois, quando feito ano a ano, que em 2024 esses enunciados, eles desaparecem, né, das ementas, eles desaparecem de forma significativa, eles vêm numa crescente e eles desaparecem. E esse desaparecimento também que eu vou relatar posteriormente, justificando para onde esses enunciados foram encaminhados, né? Então, isso realmente ele é silenciado ou ele migra para um outro documento, ele migra para um outro arranjo curricular, tá? Então, essas análises que no momento estão sendo feitas para apresentar, então, na sessão 3. Bom, eu fiz um slide aqui para falar um pouquinho das considerações parciais, que os arranjos curriculares, eles não se limitam a uma mudança técnica, eles operam como dispositivos que reorganizam tempos, saberes e finalidades da escolarização. Então, tanto os tempos como os saberes são abordados dentro do trabalho até o momento o relatório entregue, e agora, na seção 3, a gente analisa principalmente as finalidades, né, a subjetivação que é proposta a partir desses documentos. Os itinerários formativos do núcleo integrador articulam discursos de protagonismo, projeto de vida, flexibilidade e preparação para o mundo do trabalho. Eu até grifei a flexibilidade, porque é essa flexibilidade que ela permeia todos os documentos, né? É apresentada como um objetivo principal, flexibilizar os saberes que são ofertados para esses estudantes. Os discursos, eles tentam legitimar racionalidades neoliberais com ênfase em adaptação, empregabilidade e autogestão. E os documentos não apenas organizam o currículo, mas também constroem uma imagem normativa de juventude, proativa e empreendedora e orientada por metas, né? Então, essas são os principais achados, as considerações parciais que nós obtivemos até o momento e que seguem sendo analisadas através da seção 3. Bom, os encaminhamentos a partir dessa qualificação, então, seria aprofundar a análise discursiva das ementas, né, proporcionar maior profundidade da análise desses catálogos, problematizar os efeitos de verdade, os processos de subjetivação produzidos pelos arranjos curriculares, redigir as subseções finais da análise e consolidar as considerações finais da dissertação, além de promover os ajustes sugeridos nessa qualificação pela banca. Por fim, as principais referências que foram tomadas aqui, né? E os agradecimentos que eu já iniciei ali na minha fala inicial, mas gostaria de deixar esse quadro aqui, porque, como eu disse, esse trabalho, ele, apesar desse momento da pesquisa ele ser um pouco mais solitário, eu me sinto sempre muito abraçada pelos colegas, então agradecer à orientadora, à banca examinadora, ao FGD, a linha de história, que enriqueceu muito todo o meu percurso como pesquisadora, doutor Wesley, que tem me ajudado muito, a LAPED, né, que me abraçou, o Laboratório da Infância que me abraçou, na figura dos pós-graduandos que estão aqui presentes, e a Isabela, que sempre me acolheu em Dourados, sempre que eu precisei. Então, é isso, muito obrigada pela escuta ativa de todos. Bom, obrigada, Daniele. Na verdade, a Daniele não quis falar muito detalhadamente do capítulo 3, mas ela fez um trabalho importante, que foi esse de mostrar em que documentos as principais
os principais elementos que a gente costuma chamar de categorias, como eles se apresentam, porque ela já grifou excertos, não trouxe aqui, mas ela já está marcando os excertos de cada uma dessas, entre aspas, chamadas categorias, né, que ela chamou de enunciados, como eles aparecem, né, ou comparecem nesses documentos, e ela vai ter que agora trabalhar lá no capítulo 3 essas categorias, ou esses enunciados, mostrando as permanências, né, e modificações, que ela já apontou alguma coisa aí quando mostrou o quadro, ela já apontou que eles aparecem, sim, em todos esses documentos, ou são retirados do documento referencial e transferidos para um outro modo que descarregue, que dificulte, vamos falar assim, na verdade, ao mesmo tempo que limpa, dificulta que você localize, né, o que está acontecendo, porque se ele não está no documento central, então parece que não é a referência principal, mas continua sendo, continuam sendo, né? Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Celeida fazer as considerações dela, as observações e sugestões. Obrigada, Celeida, seja bem-vinda. Bom dia a todos, todas presentes nesse momento importante da vida acadêmica da Daniele. É muito bom ouvi-la novamente, Daniela. Que bom estar com você também, Miriam, Rosimeire, Rose, sempre muito atenciosa nas orientações. Eu já participei de várias bancas de exame de qualificação e defesa, sob orientação da professora Rosimeire. Eu já chamo de Rose, né? É uma longa trajetória na UFGD, na educação. Então, para mim, é uma satisfação, Rose, participar desse exame de qualificação da Daniele. Eu confesso a vocês que a leitura desse relatório do exame de qualificação da Dani, eu já tinha feito desde a semana passada. Fiz, aí parei, pensei, e aí no sábado eu fui escrever o parecer do seu, para o seu exame de qualificação, e depois eu te encaminho ou o parecer, ou o texto que está sinalizado aqui, né, no sentido de facilitar, porque eu sei que o tempo é exíguo, mas de antemão já te deixo assim um pouco tranquila, porque eu gostei bastante do seu texto. Tá? Tem sim sugestões, eu digo sugestões, né, para que você dê continuidade e possa fazer essa defesa o quanto antes. Eu sei que depois que passa pelo exame de qualificação, vem, né, a vontade de finalizar o trabalho, finalizar para a defesa. Não significa que o ponto é um ponto final definitivo no trabalho. Então, de antemão, eu já digo que o seu trabalho ele tem os elementos que são ou que caracterizam um relatório de exame de qualificação. Eu esqueci de cumprimentar aos mestrandos, doutorandos e neodoutores, né, que estão presentes aí. E é importante porque eu penso que um exame de qualificação ele é sempre um momento de aprendizado, um momento de aprendizado a olhar para o trabalho do outro. Então, eu digo que aquilo que eu vou dizer a respeito do seu trabalho, Daniele, no sentido de ainda contribuir, né, para que melhore ainda mais o seu texto. Tá? Eu até comentei aqui em casa, quando eu estava lendo o seu texto, que quando você apresentou, né, o seu projeto de pesquisa no evento da UFGD, que foi aqui em Campo Grande, eu falei para você falou, professora, eu estou nervosa. Eu falei, a gente não aparenta nervosismo. E na leitura do seu texto, eu senti isso. Eu senti uma tranquilidade,
parecia que eu estava vendo a Daniele, aquela Daniele que estava apresentando o projeto dela lá, não sei se foi em novembro, lá, aqui na UFMS. Eu lia seu texto, eu via você, tá? Eu te via falando do novo ensino médio. Via a sua tranquilidade, apesar de você dizer que você não estava tranquila. Tá? Então, isso flui. Tá? Eu vejo que o seu texto, ele tem toda uma... Ele está bem estruturado, ele está bem escrito, mas, né, você já deve ter visto na leitura do seu texto que existem alguns probleminhas ainda linguísticos que passam mesmo, acho que foram problemas de digitação. Eu não vou ficar citando para você aqui, mas eu sinalizei na versão que depois eu vou enviar para você, tá? Mas eu já digo assim que você teve todo um cuidado em ficar qualificando o leitor, né? Apesar de ter qualificado vários conceitos ao leitor, ainda passaram outros que eu vou pontuar aqui, tá? Mas eu já digo que você teve essa preocupação, porque eu vejo que há uma preocupação que toda pessoa que escreve tem que ter, né? A preocupação com o leitor, qualificar aquilo que está dizendo, porque para quem está escrevendo, às vezes está claro, mas para o leitor não, então o leitor quer mais. Então eu vou fazer isso com você. Bom, arranjos curriculares, né? Você apontou o seu título. Eu gostei do seu título, mas eu só digo assim, eu não sei aí, né, a quantidade de palavras do seu título. O título está muito bom, mas está um título longo. Tá? Está um título longo, eu sei que existem aí algumas exigências, no sentido de, não sei se não pode passar de 16 palavras, uma coisa assim. E o seu está com 23. Mas eu não digo que está ruim seu título está bom. Mas só estou dizendo para você se atentar para isso. Tá? O tema que você escolheu é um tema importante, instigante e também desafiador. Tá? Porque falar do novo ensino médio é falar de um processo de contrarreforma, né? De contrarreforma. Quando eu digo contrarreforma, houve todo um movimento que você... eu acho que você não escreveu sobre esse movimento no seu texto, porque já tá bem, muitas pessoas já escreveram. Então, acho que por isso que você não escreveu. Mas, de repente, uma notinha no rodapé para falar de todo esse processo. Por quê? O novo ensino médio, ainda mais na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, que você pontua muito bem, foi uma das pioneiras, né? Antes de ser aprovada em nível nacional, aqui em Mato Grosso do Sul já estavam, né, implantando e implementando, mas houve todo um movimento, né, tanto de pais, houve estudantes que saíram das escolas, que foram implementados, né, um programa de educação em tempo integral denominado Escola da Autoria, e quando eu falo assim o nome completo do programa, eu já estou, aí já não é sugestão, é recomendação, que você, né, desde o resumo, quando está lá no resumo, você diz que o programa, no finalzinho, você vai dizer, né, do resumo, que se espera identificar regularidades discursivas que contribuem para uma crítica às reformas educacionais no Estado de Mato Grosso do Sul, promovidas pelo programa Escola da Autoria. Então, aí eu já digo para você que no seu resumo coloca o nome completo dele, porque o nome dele é Programa de Educação em Tempo Integral, denominado Escola da Autoria. Tá? Então, você coloque lá. Eu me lembro que uma banca que eu participei na UEMS, e eu falava, né, no programa, aí a orientadora, Célia, eu preciso parar um pouquinho para dizer, eu falei para escrever o nome completo do programa, porque o nome do programa é esse. Mas em outros momentos do seu trabalho, você traz o nome completo. Aí eu até coloquei
Olha, aqui ela colocou completo o nome do programa. Parece um detalhe, mas é um detalhe que é importante, tá? Então, eu gostei do seu resumo, dá um resumo bem enxuto, mas ele traz os elementos que são importantes que apareçam no resumo. É claro que agora, com a finalização do trabalho, você vai colocar aí, né, os resultados de fato, né, que o seu trabalho vai mostrar lá no terceiro capítulo, que ainda está sendo escrito. Bom, então eu novamente destaco, Daniele, que o seu trabalho está bem organizado, né, e apresenta os elementos necessários para um exame de qualificação. Já falei que dá para dizer isso, porque do princípio ao fim desse relatório, o texto flui. Há uma leveza na escrita. Olha, porque às vezes você lê uns trabalhos aí que você começa a ler, você para. Para porque o negócio não vai, né? Mas no seu caso, não. O texto, ele flui. Né? E eu acho que até o jeito como você apresentou para a gente aí mostra aquela Daniele que eu conheci lá em novembro, aqui em Campo Grande. Bom, digo que eu fui olhando tudo, tá? Fui olhando tudo e eu recomendo que quando você for tratar da Constituição, você coloque também o nome completo dela na lista de siglas, que você só colocou CF. É uma mania da gente colocar CF, Constituição Federal, mas o nome não é Constituição Federal. O nome é Constituição da República Federativa do Brasil. Então, você lá na sua lista de sigla coloca o nome completo e a primeira vez que você for referir no seu texto também, e depois você coloque a sigla CRF, né? CRFB. Tá? Outra coisa, ainda na lista de siglas e depois também no seu texto, você precisa corrigir que hoje não é mais Ministério da Educação e Cultura, é Ministério da Educação. Isso desde 1993, eu tenho aqui anotado para você, tá? Então, não é Ministério da Educação e Cultura, já mudou. A sigla continuou MEC, mas o significado é só Ministério da Educação, tá? É um detalhe, mas esse detalhe tem que ser ajustado. Eu sei que o trabalho ainda está em construção, então, na hora dessa revisão geral, tem várias siglas que não aparecem na lista, não vou citar aqui, né? Mas eu vejo que você já trouxe para nós aqui os pré-textos, né? Isso é importante, né, para a gente, então está tudo organizado aqui no seu trabalho, e eu novamente destaco você ter trazido isso para a gente. Tá? O seu sumário está um sumário enxuto, mas ele mostra aquilo que você fez, né? As sessões, aquilo que foram feitas para o exame de qualificação. Talvez, é o meu olhar, tá? Peço desculpas, é o meu olhar para o seu trabalho. Talvez a sessão 2 talvez ficasse mais adequado o título, adequado mesmo o título da sessão, sendo o ensino médio no contexto brasileiro e suas especificidades em Mato Grosso do Sul. Eu acho que ele diz mais aquilo que você fez a dizer o ensino médio no país. Tá? Ensino médio no país. Então, penso eu que talvez fique mais adequado você colocar como título da sessão ensino médio no contexto brasileiro, porque é aquilo que você faz. Você ainda você diz, né, que vai trazer um breve histórico, né, daquilo que aconteceu. Então, acho que ficaria mais adequado. Bom, indo para a introdução do seu trabalho, vejo que o seu objetivo geral está bem definido. Quando eu li a sua introdução, é que a gente já quer encontrar logo os objetivos específicos, né? Aí eu fui escrevendo do lado. Cadê os específicos? Depois eu apaguei,
Por quê? Porque eles vão aparecer lá na página 18. Eles estão ali. Então, seus objetivos específicos também estão coerentes com aquilo que você apresenta. Tá? Só que eles estão bem longe, né? O geral está na página 10, o específico está lá na 18. Acho que talvez seria interessante você trazer para a gente não ficar procurando, curiosos naquilo no seu texto. Tá? Eles estão no seu trabalho, mas eles estão longe, 8 páginas depois. Gostei muito quando você traz a sua trajetória, as suas inquietações, porque eu vejo que quando nós fazemos pesquisa, nós não fazemos uma pesquisa porque alguém deu um objeto para a gente, um tema para a gente. A gente faz pesquisa porque eu penso assim, né? Eu digo para os meus orientantes, tem que fazer. É claro que existe a exigência da CAPES, que a pesquisa do orientando tem que estar ligada ao projeto do orientador, né? Mas isso tem que nos dar prazer, tem que nos dar satisfação em pesquisar. Então, eu fiquei muito contente quando eu li no seu trabalho, quando você trouxe as suas inquietações, a sua trajetória, que isso contribuiu para você delimitar o objeto e o recorte temporal, né? O seu envolvimento com o tema. Porque a gente sempre pergunta, cadê? E você logo colocou isso para o leitor. Tem hora que eu vou abrir aqui, tá, gente, o texto. Porque eu estou com três telas. Aqui que eu olho para vocês aqui, e aqui do outro lado eu estou com 2 abertas. Então, de vez em quando eu olho para lá e para cá, porque eu estou olhando aquilo que eu anotei. Mas está tudo certo. Então, quando você, lá no segundo parágrafo da introdução, vou falar porque eu anotei aqui, então não dá para deixar. No finalzinho do segundo parágrafo da introdução, você explicita a delimitação do objeto e do recorte temporal adotado. Posteriormente, discutem-se os fundamentos teóricos metodológicos que orientam as análises, tá certo? Isso aí também. E, por fim, contextualiza as principais transformações ocorridas no ensino médio brasileiro no período investigado. Então, o que eu vi aqui? Quando eu li esse segundo parágrafo, eu percebo que essas informações que estão aqui, elas se apresentam lá no seu sumário. E está tudo bem. Só que você aqui, só no final, você fala as principais transformações ocorridas no ensino médio brasileiro no período investigado. E aí, isso que está aqui é aquilo que você anuncia, né? Está entre a seção 2 e a seção 3. Mas você não traz aqui, nessa parte, as informações sobre Mato Grosso do Sul e da seção 3. Né? Porque é a minha leitura. Eu vi que você, aquilo que você apresenta, que foi olhando o sumário e tudo, falei, mas aquilo que está aqui está no sumário. Mas cadê o restante das coisas que ela apresentou no texto que ela não anuncia aqui? É uma questão de ajuste, 1,5 linha você dá conta disso. Tá? Bom, se eu falar alguma coisa, Daniela, que você não compreender, pode me perguntar, tá certo? Pode me perguntar. E aí, eu gostei muito quando você relaciona as suas experiências com a implantação do novo ensino médio. Eu considero que é necessário, né, sugiro, mostrar, porque você escreve isso lá, por isso que eu estou dizendo que é necessário mostrar. Porque você escreve lá na página 11, você vai dizer que as questões cotidianas envolvendo os arranjos curriculares vigentes, em especial os itinerários formativos que passavam a compor as chamadas unidades curriculares do núcleo integrador. Então, você fala nisso aqui, né, que essa realidade é uma realidade mais complexa e que você, por ter formação também em administração, você conseguiu compreender aquilo que estava acontecendo no novo ensino médio. Só que você compreendia, mas no cotidiano, os seus colegas não. Então, quando você escreve isso aí, você me deixa, enquanto leitora, querendo saber mais disso, tá?
querendo saber mais, porque você coloca que essas... e que a partir disso aí emergiam dificuldades, muitas dificuldades que eram manifestadas pelos docentes e discentes diante das novas prescrições. Quer dizer, você coloca isso aí, você escreve isso aí, só que você ainda não trouxe, né, para a gente isso aí. Você está percebendo que aquilo que eu estou falando, você... E com certeza você deve ter informações verbais sobre isso. Não, eu não estou pedindo para você fazer entrevista, não. Mas você tem como colocar isso no seu texto, né? Eu, inclusive, escrevi aqui na minha anotação, nem está no meu parecer, mas nas anotações eu coloquei aqui assim, de onde veio essa informação? Você pode utilizar, para utilizar informação verbal, palestras, entrevistas, debates em trabalhos acadêmicos, é preciso porque isso aí de algum lugar você teve. Você era coordenadora de área, então você deve ter ouvido muito, né, o desabafo tanto de professores quanto, né, dos alunos. E você colocou aqui no seu texto. Só que me deixou com vontade de ver mais um pouquinho, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Porque você apresenta, tanto na página 11 quanto na página 12. Eu considero que você teve uma ótima pergunta, né, quando você coloca como os itinerários formativos foram definidos no currículo, né, como os itinerários formativos definidos no currículo engendram subjetivações de jovens matriculados no NEM. Agora, eu senti falta, porque quando a gente olha a sigla NEM, a sigla já é uma negação, né? Não sei se você já havia pensado nisso. NEM, Novo Ensino Médio. A sigla já é uma negação, né? Talvez, aproveitando do discurso, trazer isso, tá? Novo Ensino Médio, NEM. Porque ele vem com uma série de questões que suscitam discussões, né? Como o notório saber, essa questão do projeto de vida, que você traz já anuncia no seu texto, né? E me brilham os olhos quando eu vejo, não me brilham os olhos para elogiar, mas me brilham os olhos para fazer a crítica disso tudo, né? Bom, e aí, quando você traz, lá na página 12, que você traz a Lei 5.540, de 1968, e a Lei 5.692, de 1971, seria importante que você diga, coloque uma nota em rodapé ou na sequência do que elas tratam. Tá? Por quê? Porque nem todo mundo estuda política, nem todo mundo vai analisar currículo, nem todo mundo compreende aquilo que foi acontecendo, né? Esses desejos de reforma na educação. Então, diga de que trata. Eu sei do que ela trata, eu sei que você sabe do que ela trata, mas como seu trabalho vai ser lido, é importante que você, né, diga de que tratam essas leis. Bom, aí você apresenta a relevância social a relevância pessoal do seu trabalho, né? Mas acho que você poderia, eu sugiro que você acrescente a relevância acadêmica e a relevância social de sua pesquisa, porque a sua pesquisa tem uma relevância acadêmica e uma relevância social. E é importante que isso seja registrado, não somente a relevância pessoal, tá? Bom, e aí tem uma situação que aparece tanto no texto quanto na sua apresentação, né? Você fez uma ótima apresentação aí para a gente. No seu trabalho, você diz, né, e aí na sua apresentação você disse também, que os itinerários formativos do currículo do NEM, eles são o seu objeto de pesquisa, é o objeto dessa pesquisa. Aí, em outros momentos, você diz assim, definimos como objeto de pesquisa
os arranjos curriculares a partir dos itinerários formativos e os processos de subjetivação no currículo do MEC. Aí são duas coisas. E você vai ter que escolher, tá? O objeto de pesquisa, eles são os itinerários formativos, ou o objeto de pesquisa são os arranjos curriculares, né? Porque a partir dos itinerários formativos. Então, essa questão de escrita, isso aparece em vários momentos do seu texto, tá? Porque aí, eu até escrevi aqui assim, itinerários formativos ou arranjos curriculares são os objetos centrais da sua pesquisa. Né? O que se entende por itinerários formativos? E arranjos curriculares? Se a gente for buscar, você vai encontrar que os itinerários formativos, eles são percursos de escolha dos estudantes no ensino médio, no novo ensino médio. Enquanto os arranjos curriculares são as formas organizacionais e pedagógicas que estruturam esses percursos. Em resumo, itinerário é o caminho e arranjo é o modo de organizar esse caminho. Então, você tem que definir o que é seu objeto de fato de pesquisa. Se são os itinerários formativos ou são os arranjos curriculares. Tá? E na sua fala, você também, na sua apresentação, você disse, na hora que eu estava escrevendo aqui, você falou, né, porque eu já tinha anotado aqui no meu parecer. Então, é para você decidir. Não estou dizendo que isso desmerece seu trabalho, de forma nenhuma. Tá? É questão de você mostrar que há uma diferença entre arranjos curriculares e itinerários formativos. Agora, uma coisa, um está ligado ao outro. Tá? Um está ligado ao outro. Um não existe sem o outro. Certo? Eu gostei muito quando você trouxe o Goodson, né? Aqui em casa eu tenho vários livros do Goodson para qualificar currículo educacional, que você trouxe Tomás Tadeu da Silva, que trouxe Popkevs, né? Acho que foi interessante isso para o seu trabalho, afinal de contas, é disso que você está falando, né? Do currículo. E aí, eu sugiro que você discuta no bojo da reforma do ensino médio, mas eu já vi que vai aparecer lá no terceiro capítulo, né? Mas acho que pode aparecer um pouquinho antes, porque em alguns momentos você fala de empreendedorismo, né, que você discuta o que se entende por competência, pela postura empreendedora, na visão neoliberal ou neoconservadora. Tá? É importante discutir isso. Eu vi que você trouxe, você falou assim, anunciou em determinado momento do seu texto, a questão do neoliberalismo, da visão neoliberal, mas esse novo ensino médio, ele está tudo. Ela é toda uma política, é uma política que visa resultados, e não está escondido, não, isso está lá no programa, tá? Está escrito lá. A política de resultados, empreendedorismo, e está tudo lá. Né? Mas acho que a gente precisa, já que está escrito lá, não vai ter problema de você falar. Por quê? Porque o documento ele traz. Tá? E eu digo que, né, em alguns momentos eu quis ler mais. Tá? Inclusive, na hora que eu mandar esse arquivo aqui para você, na hora de terminar o exame de qualificação, eu vou mandar, eu anotei, fiz várias puxadinhas às vezes, e tem a anotação anterior, que na anotação anterior eu tinha dito, interessante, fiquei com vontade de ler mais, né? Aqui usou a terminologia de acordo com o documento, então isso foi muito bom, esse cuidado. Bom, aí você traz, né, lá na página 15, já vou adiantando, tá, professora? Por exemplo, na página 15, que lá no terceiro parágrafo, você vai dizer assim: convém destacar que as mudanças na matriz curricular de Mato Grosso do Sul ocorreram mesmo da promulgação da Lei nº 13.415. Tais mudanças foram justificadas pela necessidade
de alinhamento à Base Nacional Comum Curricular, que na época ainda estava em fase de discussão. Aí você vai dizer, ao promover mudanças com base em um documento que ainda não possuía uma versão finalizada, suscitou inúmeros questionamentos sobre a coerência dessa decisão. Você traz Perboni para falar nisso. Mas aí eu digo assim, quais questionamentos? É mais uma vez que você deixa a gente com vontade de ler, né? Porque você fala, começa a contar aqui e aí você parou de falar. Então, que questionamentos? Então, o Perboni já escreveu sobre isso, você pode se segurar nele ali e trazer para a gente, tá bom? Bom, sugiro que você qualifique jovem, juventude, juventude escolarizada, tecnologia de governo, né? Porque você traz isso aí, mas aí você não qualificou. Tem aquela colega pesquisadora que trabalha muito o conceito de juventude, trabalha também bastante a reforma do novo ensino médio, que é a professora Mônica Ribeiro da Silva. Ela pode ajudar, né? Ela discute bastante isso, e ela traz os conceitos que eu estou te perguntando agora. Perguntando não é uma pergunta, né, que eu estou sugerindo. A forma como você mapeou o trabalho, não ficou cansativa de ler, ficou muito bom, né? O mapeamento das produções que você encontrou. Porque geralmente a gente vai lá e os meus fazem, né? Buscam nos repositórios, aí falam quantos trabalhos encontrados, assim você fez e tal. Mas aí, a forma como você fez a síntese dos trabalhos ficou muito boa. Né? Não ficou uma coisa pesada de ser lida. Né? E é assim também que você utilizou em alguns momentos o seu texto, porque fazer o mapeamento das produções, ele é importante, mas é importante também que ele não fique só numa parte do trabalho, que ele seja utilizado depois. Então, eu digo que destaco, né, a forma como você fez essa síntese e indico uma dissertação muito, mas muito boa sobre o novo ensino médio. O nome da dissertação o título da dissertação é A Política Pública do Novo Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. O novo ensino médio, projeto de vida na realidade educacional sul-mato-grossense. Esse trabalho, essa dissertação, ela foi defendida na UFMS, tá? Se não me falha a memória, foi em 2020, ou foi 24 ou foi 25. Ela está no repositório, tá? Mas está anotada aqui para você. Muito boa mesmo. Vai te ajudar nessa finalização do seu trabalho. Eu destaco também que o referencial teórico-metodológico está bem explicitado. Em vários momentos ele é retomado no seu trabalho. Tá? Isso é importante. Eu destaco também, apesar de faltar algumas, né, essa qualificação, forma como você qualificou com os conceitos para leitura. A maioria deles você qualificou. Aí, na subseção da organização na subseção da organização da dissertação, eu considero que a organização está adequada. Eu sugiro que você qualifique em regime de verdade, logo aqui no começo, porque ele vai aparecer só lá no finalzinho, tá? No regime de verdade, que eu creio que esteja relacionado ao seu referencial teórico. Você, nessa sessão, na sessão 2, você diz assim: inicialmente, discutimos o histórico das reformas de ensino médio no Brasil, desde o momento em que se iniciam as discussões sobre ele, evidenciando continuidades e descontinuidades que marcam a passagem de uma estrutura dupla para modelos orientados por agendas de flexibilização e ampliação da escolaridade obrigatória. Eu vejo que aqui
marcam a passagem de estrutura dupla. Eu sei o que é essa estrutura dupla, mas seu leitor talvez não tenha esse conhecimento. E eu sei que você sabe também. Então, é aquilo, a gente está escrevendo e, às vezes, deixa de trazer informação para o leitor. Então, seria importante que você coloque, né? Discutimos a história das reformas do ensino médio. Quando? Né? Desde quando? E essa passagem de uma estrutura dupla. Por que falar do ensino médio no Brasil é mostrar, ele é bem, eu vou dizer assim, porque uma das críticas feitas ao ensino médio é a questão da falta de identidade do ensino médio. Né? Em determinado período ele vem. Nós passamos por isso, né, Rosimeire? Eu creio que você estava na escola, né, também. Eu falo nós, quase contemporâneas. E aí, eu, por exemplo, quando eu estava no ensino, aquilo que se chama ensino médio hoje, havia uma confusão. Porque, quando eu falo uma confusão, estou usando a palavra confusão para dizer o seguinte: no meu histórico escolar está escrito lá, Lei 8.044/1982. Porque naquele período, dependendo do lugar onde você estudasse, do país, era chamado por colegial, científico. Então, no meu histórico, eu morava lá em Corumbá, está escrito Lei 8.044/1982. Então, essa questão da falta de identidade do ensino médio. Aí depois ele passa por segundo grau, né, ele vem com aquela questão da 5.692, né, antes disso, é revogado pela 8.044 de 1982, a lei 5.692, e aí vem um termo que leva anterior isso, lá com a 5.692, ensino de segundo grau, depois podia ser profissionalizante, né, era obrigatório isso, mas tinha a questão do propedêutico nesse momento. Depois vem o ensino secundário, aí ensino médio. Então, essa falta de identidade ela é muito discutida ao longo da história da educação no Brasil. Né? E talvez um parágrafozinho ajude. Falando talvez. Tá? Seu texto está bom, mas a gente lê seu texto e vai indicando algumas sugestões. Se der para fazer, tá bom. Melhora. Aí, 2.1, Reformas do ensino médio no Brasil. Achei que esse título está bem amplo. Reformas do ensino médio no Brasil. Né? Mas por quê? O título não condiz com aquilo que você escreve no início do parágrafo. Porque no início do parágrafo você vai dizer que vai apresentar um breve histórico. Né? Um breve histórico. E aí, quando você fala reformas do ensino médio no Brasil, está bem amplo. Talvez você dá uma ajustada no título, porque tá bom os seus escritos aí dessa parte. Muito bom mesmo. Você escreve bem, né? Aí, tem uma sugestão para deslocar um parágrafo, porque você vem falando, lá na página 30, você vem falando da Dilma, né? Depois do Temer, se não me falha a memória, é isso que você vem tratando. E aí, depois, quer dizer, parece-me que a ordem da escrita do texto não ficou muito legal nesse sentido, porque você fala da Dilma, lá na página 30, aí depois você vem trazendo lá o período de 1961, talvez só reorganizar, tira daí e põe mais para trás, tá? Porque está bem escrito, é só trocar de lugar. Porque aí muda a conversa, né? Muda a conversa. E também, toda vez que você for, toda vez não, a primeira vez que você for se referir a um presidente, coloca o partido deles. Porque nesse período eles são determinado partido, porque no nosso país, o que esses dirigentes mudam, né? De partido, você vê aí, o Bolsonaro, ele era de um, foi para outro, e assim vai, né?
nossa, entre aspas, Bino. Nunca foi, desculpe aí, gente. A gente fica... Bom, continuando. A inversão também, a digitação, na hora que você for escrever o nome da lei 9394, em vários momentos você escreveu 9934, da LDP, digitação, erro de digitação, tá? Então, eu anotei que eu gostei dessa subseção, ela está bem contextualizada, e sugiro que você traga lá na página 43 dados mais recentes. Acho que foi do censo que você apontou. Tem outras anotações aqui, mas eu estou passando, tá? Para não delongar tanto. Lá na 43, traga dados mais recentes. Falta só mais uma página. Bom, na subseção 2.3, a reforma de 2017 e o novo ensino médio em Mato Grosso do Sul, eu sugiro que você coloque o mapa de Mato Grosso do Sul. Porque na hora que seu trabalho for para a plataforma, ele vai ser buscado em outros lugares, e aí? Nós temos um problemaço aí, né, Rose? Ainda hoje, depois de tanto tempo, depois da criação do estado de Mato Grosso do Sul, ainda chamam de Mato Grosso. Então, coloca um mapinha lá, Mato Grosso do Sul. Né? Porque você descreveu legal 79 municípios e assim foi. Bom, o que mais? Atualize a população estimada de Mato Grosso do Sul com os dados de 2025. Eu já até atualizei para você aqui, puxei o comentáriozinho, entrei lá no IBGE e peguei. Tá? Destaco que você... eu acertei, viu? O Ministério da Educação ele tirou a palavra cultura em 15 de março de 1985. Ele mantém o MEC, mas sem cultura, só o Ministério da Educação. A cultura caiu. A cultura. Bom, talvez seja interessante você trazer a evidência, né, dessas afirmações que você faz na página 50, certo? Você faz algumas afirmações aí, mostrar os dados e trazer evidência dessa afirmação. Eu gostei bastante quando você trouxe os indicadores na página 51, do número de matrícula, da taxa de escolarização e análise, né? Mas aí na sequência eu acho que pode trazer essa evidência que você afirma da ausência de participação efetiva dos docentes, estudantes, né, no desenho das matrizes, né, nas ofertas de itinerários. Acho que é importante trazer isso, porque nas escolas muito se discutiu sindicato. Eu sei que não é seu trabalho, mas tem documento que mostra, né, que houve uma crítica a essa ausência de participação. Tá? Tem. Como o seu trabalho, né, esse novo ensino médio, quando você começou a falar e você falou em escola de tempo integral, é preciso falar, lá na página 55, das escolas em tempo integral e do programa de educação em tempo integral denominado Escola da Autoria. Não é preciso fazer um trabalho sobre isso, né? Falar tudo aquilo que já foi falado, mas eu acho que um parágrafo resolve você trazer isso aqui. O que foi esse programa, o que ele é, tá? Nesse bojo do novo ensino médio. Bom, aí você, ainda, Daniele, lá na 56, você fala de um conjunto de medidas promovidas pela Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, lá no segundo parágrafo. E que esse conjunto de medidas, ele evidencia que em Mato Grosso do Sul o NEM não se configurou apenas como adequação normativa, mas como um processo de reconfiguração estrutural do currículo, realizado em ritmo acelerado e sob forte influência de programas federais e parcerias institucionais externas. E aí você anuncia uma crítica, você fala assim, a reconfiguração trouxe implicações importantes a pensar o trabalho docente e as desigualdades educacionais do Estado.
Isso aqui já é uma crítica, né? Que você apresenta. Então, você anuncia uma crítica e depois você traz o Lopes. Aí, para você pensar, né, para o final do trabalho, o que a pesquisadora Daniele, com a leitura e análise dos documentos, tem a dizer. Porque você falou, você anunciou uma linha ali no meio, você anunciou uma crítica, mas aí você traz o Lopes, você cortou aquilo que você ia continuar. Aí falei, o que a pesquisadora Daniele, com a leitura e análise desses documentos, tinha a dizer. Tá? Bom, e eu já tinha sugerido, mas você, isso aqui está para o terceiro capítulo, a terceira sessão, que é discutir os componentes, né? Discutir educação para a cidadania, empreendedorismo, intervenção comunitária, ligando as políticas neoliberais conservadoras, que você, ou conservadores, ou neoconservadores, que você vai trazer depois. Né? Aí você fala também lá, mais adiante, na 66, dessa reformulação da matriz curricular, que você também apresentou aí, né, que foi reformulada por conta dos resultados negativos do IDEB, mas você não trouxe esses resultados. Traz o resultado do IDEB para a gente. Você vê que não está difícil? É você trazer aquilo que você falou. Então, eu só estou, a minha sugestão é diante daquilo que você escreveu. Então, eu sugiro trazer esses resultados. Aí, a seção 3, análise discursiva dos itinerários formativos, e é interessante mostrar o que difere regime de verdade de efeitos de verdade. Tá? Aí, a figura que você não trouxe, mas você já disse que já está aí, né? A análise que você vai fazer depois, que vai descrever e analisar aquilo que está no quadro 6, e as propostas das subseções 2 e 3 que estão por vir. Eu vejo que são propostas muito interessantes, né? Eu vejo que tudo isso que você nos aponta, ele está, porque essa reforma do ensino médio, ela está no bojo da nova gestão pública, né? Porque a nova gestão pública ela está aí presente. A nova gestão pública ela está presente nas escolas, porque a gente percebe que esses conceitos que são utilizados, política de resultados, empreendedorismo, individualismo, competitividade, tudo aquilo que você já mostrou para a gente, está aí, né? Nessa nova gestão pública. E aí eu tenho só para a flexibilidade de saberes, que você também apontou. Eu vejo que o seu trabalho está bem adiantado, Daniele. Mostra assim, um compromisso muito grande da mestranda Daniele. Então, quando eu vi a sua apresentação aqui em Campo Grande, eu não esperava um outro tipo de trabalho vindo de você. Né? Uma organização, e tem muita coisa boa ainda por vir. Tá? Vejo que você já mostrou para a gente aí. Então, estou muito contente de ter participado. Então, são sugestões, desculpe se eu falei demais, mas são sugestões que, a partir da leitura do seu texto, eu posso, né, fazer. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Avante. Seu trabalho é um trabalho muito bonito e vai contribuir bastante, tanto no campo da história da educação, quanto das políticas, porque não existe história da educação sem políticas da educação. É por isso que eu ando dos dois lados, eu estou tanto nas políticas quanto na história. Tá bom? Muito obrigada, é um prazer ouvi-la. Parabéns, Rosimeire, pela condução desse trabalho, que está um lindo trabalho. É muito bom mesmo. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Celeida, sempre muito didática. Ela facilitou muito a vida, né, Daniele? Porque ela foi apontando certinho os lugares. Mas eu queria perguntar se você gostaria de falar com a Celeida, perguntar, tirar alguma dúvida, explicar se você achar que deve. Agora,
eu queria pedir desculpa, mas eu acho que seria melhor agora, porque depois a Miriam pode trazer outros elementos, daí vai ficar mais complicadinho. Pode ser, Daniele? Pode, claro, professora. Tá, Sim. então eu quero sim que você seja bem objetiva nos pontos que você achar, e eu tenho um ponto que, se você não responder, eu vou querer que você pergunte. Perfeito. Bom, professora, muito obrigada. O parecer que a senhora me deu desde lá do projeto já me ajudou muito, né, na condução de tudo isso, e tenha certeza que todos os pontos que a senhora elogiou foram pontos que também foram construídos com a sua ajuda, tá? Bom, a questão das leis, realmente eu vi que tem vários pontos aqui que eu preciso discutir com um pouquinho mais de cuidado, mas é uma dificuldade justamente de repente, adentrar a uma linha que não seja a minha, que é a linha de políticas, né? Então, eu faço isso, às vezes, com uma certa cautela, mas me sinto mais confiante, de repente, de ampliar alguns pontos aqui sugeridos pela senhora, porque são de importância para explicar os acontecimentos que vêm na sequência ali. Eu não tive dúvida a respeito dos pontos que a senhora levantou, ficaram bem claros para mim, mas ali com relação aos conceitos de juventude escolarizada, essa ampliação, ela precisa ser feita no ponto de vista de conceitos, na sua opinião? São somente os conceitos para poder dialogar sobre essas juventudes posteriormente. Só dizer o que está se entendendo por juventude e juventude escolarizada, tá? É isso, nada além disso. E aquilo que eu te falei não é assim, para escrever nenhum tratado. A questão da legislação é só você dizer, lei 5.092, trata de quê? Lei 55 e tal, trata de quê? Uma notinha na hora pé, tá? É nesse sentido. Perfeito. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, que seria importante questionar. Eu acho que é isso, professora. Ficou bem claro para mim. Eu tenho certeza que o parecer está tão impecável quanto o parecer que a senhora me deu lá em Campo Grande. Então, vou ser presenteada, muito beneficiada com isso. Muito obrigada. Quer falar, Cileida? Eu posso continuar? Não, tá tudo certo. Eu só pontuei mesmo, a partir da leitura, mas pode falar, professora. Não, eu sugeriria, eu gostaria que você encaminhasse o volume também, porque o volume você já foi pontuando nos lugares que ela não vai precisar ficar doida procurando onde é que está, entendeu? Isso já facilita, porque eu acho que antes de dar continuidade, é importante voltar no que está já apontado, já deixar, né, mais coerente, mais ajustado, e daí sim partir para os 3. Não gosto que fique essa pendência para trás, entendeu? Porque tem uma questão fundamental que ela não tratou, que eu acho que você coloca, e para mim ela é central, né, para o trabalho, e eu até diria que a resposta está já no trabalho, tá? Mas ela não respondeu aqui, porque não está claro no texto, senão você não teria falado. Qual é o seu objeto de pesquisa? Por quê? Você sabe muito bem todas as vezes que eu conversei com você sobre esse assunto, né? E a minha posição qual é? Mas, tanto que você já coloca no trabalho, a resposta está no trabalho, tá? Mas quando você anuncia, faz com que pessoas entendidas como a Celeida te perguntem qual é o seu objeto. Então, o seu objeto são os arranjos curriculares a partir dos itinerários formativos ou são os itinerários simplesmente? Essa é a pergunta. Eu quero que você diga qual é a sua posição e onde que está a dificuldade. São os arranjos. Os arranjos a partir dos itinerários formativos. Ótimo. Então, você vai ter que arrumá-la no seu texto, porque lá no seu texto, inclusive eu sinalizei aqui
nas minhas anotações, em determinado momento você diz, está escrito, o objeto de pesquisa objeto, itinerários formativos do núcleo integrador, inclusive nos seus slides apareceram, né? E depois nos seus slides também apareceram os arranjos itinerários, tá? Então, eu compreendi, mas você precisa tirar essa dicotomia do seu trabalho. Não tem problema, Daniela, de repetir. Onde você quer chamar de novo aqui meu objeto, não tem problema, repete. Meu objeto, não. Existe uma metodologia que é a da repetição também, tá? Não tem problema. Mas, assim, eu estou muito satisfeita com a leitura do seu trabalho. Visto que são questões pontuais, são fáceis de resolver, não tem nada assim, que eu tenho que fazer uma busca. E aquilo que eu sugeri para você acrescentar, que é essa questão do IDEB, isso é fácil de encontrar. Está fácil, entra lá no INEP, entra, né, no Censo de Educação, está lá. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Eu quero aproveitar para fazer esse comentário, porque tem outros pesquisadores aqui, né, que estão em andamento com seus trabalhos, que é essa coisa de não se preocupar, quer dizer, não se sentir inseguro por conta dessas dúvidas que elas pairam mesmo, porque à medida em que você vai lendo e vai assumindo, né, aspectos da sua leitura para si, você começa também a ter dúvidas, claro, será que realmente eu estou fazendo a adoção correta ou isso ou aquilo? Eu conversei mais de uma vez com a Daniele sobre essa questão do objeto de pesquisa. Por quê? Eu cheguei de perguntar para ela, mas escuta, os itinerários formativos, eles se inscrevem em que lugar, né, de toda a estrutura dessa reforma? Eles não estão soltos, eles não têm vida própria, né? Eles estão inseridos no modelo de currículo, no modo de pensar, né, a formação desses jovens. Inclusive, isso justifica, lá ao final, ela levantar elementos que vão mostrar como o sujeito tem sido pensado nesses documentos, né? E esses documentos fazem um corpo daquilo que a gente chama de currículo, né? O currículo é abrangente, usando Poquevides, Tomás Tadeu Silva e outros, digamos que pensadores dos estudos culturais e depois, né, da perspectiva pós-crítica, eles apontam em todos os materiais, né? E currículo é algo abrangente, né? A gente poderia até considerar o currículo até um dispositivo, porque ele acaba sendo um conjunto heterogêneo que vai de discursos a práticas, né? Então é muito abrangente. Daí porque sempre discutimos, mas escuta, os itinerários não estão soltos, eles não têm vida própria, né? Então, essa coisa do currículo e pensar arranjo é porque é um modelinho, né, de cada momento, são novos modos de pensar o currículo e de arranjá-los, organizá-los para funcionar, né? Por isso eu achei esse termo bem expressivo dessas transformações que ela queria mostrar, principalmente as últimas, né? Tá, então já estou mais tranquila. É isso mesmo, Daniele. A Celeida aponta, que bom, e eu com certeza não percebi que isso estava num lugar, estava em outro, entendeu? Porque certamente a minha leitura também precisa ser aprimorada, né? Mas, de qualquer maneira, agradeço muitas contribuições, acho que isso aí que a Celeida coloca dos conceitos também é fundamental, porque o leitor não sabe, não tem que necessariamente saber e nem tem que ir procurar, né? Ele não é obrigado a ir procurar, ele precisa ter isso ali apontado, né, minimamente. Então, eu concordo plenamente com tudo, agradeço imensamente, claro que vamos aproveitar ao máximo, dos pequenos apontamentos aos grandes apontamentos que são conceituais, mas... E não tem tão grandes apontamentos, não, mas são conceituais, né? E essa questão dos arranjos curriculares, eu chamo a atenção porque ela fala itinerários formativos, depois ela arranjos curriculares. São os arranjos curriculares. Sim. Por isso que eu falei, uma coisa não... Eles
tem significado diferente, mas um não vive sem o outro. Sim. Né? Uhum. Obrigada, Celeida. Bom, vou passar a palavra na sequência já para a professora Miriam Isabel. Esse Isabel é ótimo, gosto de falar.